Aí, pessoal, os profissionais da saúde, né? Afastamento de 14 dias. Quando que eu, profissional da saúde, vou me afastar por 14 dias? Quando eu tiver contato familiar com um familiar que tenha diagnosticado o Covid, confirmado, ou vou ficar 7 dias afastado se esse familiar não realizou o teste e apresentar assintomático após esse período, né? Então, ele não, após 7 dias, ele não apresentou sintomas, então, ok. Então, aí o prazo passa para 7 dias, tá? O profissional com suspeita de síndrome gripal não fez o teste por alguma razão. Ele vai retornar ao trabalho se estiver com um mínimo de 72 horas assintomático e no mínimo 7 dias após o início dos sintomas, tá? Então esse é o protocolo que está se usando atualmente. Profissionais em grupo de risco, eles precisam ser afastados ou mantidos em atividades de gestão e suporte sem contato com pacientes, né? Então, ou eu afasto aquele profissional do grupo de risco, ou eu coloco ele numa outra atividade onde ele não vai ter contato com pacientes nessa pandemia, tá bom? A evidência científica pontua que a quarentena é uma medida de controle de pandemia. Então, nós falamos isso mais cedo, né? Quando a gente falou do achatamento da curva, tá? Então, isso é uma medida de a gente não ver se a gente consegue não fazer a situação caminhar, tá? É importante também a vacinação, né? Calendário vacinal em dia, então o profissional da saúde precisa estar com a vacinação em dia, tá? E especialmente a influenza nos grupos que a gente já sabe que são os grupos de maior risco, tá bom? Também precisa ter bastante cuidado com a desinfecção, né? Limpeza das superfícies, porque nós vimos que a gente pode deixar aquele local, né? Aquela área, vimos os materiais, a gente pode deixar contaminado, podem estar contaminados, então eu preciso fazer a desinfecção, tá? As máscaras são barreiras de uso individual que cobrem nariz e boca, né? Então você vê uma porção de pessoas com a máscara aqui, né? Com o nariz do lado de fora, então isso não deve acontecer. Então ela precisa cobrir nariz e boca, tá? Essa máscara cirúrgica, ela é indicada para proteger o trabalhador da saúde, né, de infecções por inalação de gotículas, que são transmitidas a curta distância, como falamos anteriormente, né, menos de 1 metro, e pela projeção de sangue e de outros fluidos corporais que possam, porventura, atingir as vias respiratórias. Então é muito importante que se faça o uso da máscara cirúrgica, tá? Quais os cuidados que a gente deve ter, então, na utilização de máscaras? Veja bem que nós estamos falando agora do profissional da saúde, né? Então, nós vamos colocar a máscara cuidadosamente para cobrir a boca e o nariz e vamos ajustar de modo que eu deixe o mínimo de espaço, né, aqui e aqui na lateral, certo? Então, a gente vai ajustar essa máscara para que ela fique bem ajustadinha no nosso rosto. Para eu fazer a colocação da máscara, o que eu fiz antes? Isso, se você respondeu, higienização das mãos, você acertou, certo? Então, a gente vai higienizar as mãos para fazer a colocação da máscara. E eu vou evitar mexer nessa máscara, ajustar, mexer na posição dela enquanto ela estiver em uso, certo? Mas, caso seja necessário eu tocar ou ajustar essa máscara para melhorar a vedação, para manter a vedação, por exemplo, eu vou retirar as luvas, vou lavar as mãos da maneira correta, ou se for o caso eu vou usar um produto de álcool a 70% e depois sim eu vou fazer a movimentação, vou fazer o manuseio dessa máscara. Mas é importante que não se faça se houver a possibilidade, tá bom? Eu vou remover a máscara como? De qualquer jeito? Não, eu vou utilizar a técnica apropriada, ou seja, você está vendo aqui na imagem que a moça está fazendo a retirada pelo elástico, né? Ela não está retirando tocando na máscara, ela está tocando somente no elástico, tá?
Depois que houver a remoção, né, ou sempre que ela tocar sem querer essa máscara, ela deve realizar a higiene das mãos com água e sabão ou álcool gel, como já falamos, e ela vai substituir a máscara por uma seca, perdão, né? E sempre que ela for ficar várias horas utilizando, vai ficar várias horas no expediente, então é importante que ela troque essa máscara, né? Quando ela ficar úmida, por exemplo, tá? Senão ela vai perdendo a eficácia, tá bom? Outra medida importante também é você ter bastante cuidado com as maquiagens, né? Que estão sendo usadas para não impedir a vedação e qualquer outra coisa que apresente dificuldade, né? Não sei se você está conseguindo identificar essa imagem direitinho, mas o rapaz aqui, ele tá com uma barba, né, quase no meio do peito aqui, certo? Então, ok, ele cobriu boca e nariz, mas ele deixou esse monte de cabelos fora. Deu certo? Será que ele promoveu aí uma vedação? Será que ele está protegido adequadamente, né? Então, a gente precisa fazer essas observações. Qualquer coisa que impeça uma vedação adequada, então a gente vai colocar em risco aí a utilidade desse equipamento de proteção individual. Então vamos ficar atentos a isso, tá bom? Aqui, pessoal, eu estou direcionando, eu já vou começar a direcionar aqui para algumas áreas específicas da saúde, tá bom? Por exemplo, na unidade que você trabalha na unidade de saúde, né? Atenção primária, por exemplo. Então, você, ou quem é de direito, você vai passar essas orientações, né? Os pacientes serão instruídos, tanto os pacientes quanto os acompanhantes, a informarem já lá na chegada do serviço se eles estão com alguns sintomas de síndrome gripal, por exemplo. Ele já vai informar isso lá na entrada do seu serviço, tá? Quais são os sintomas? Relembrando, tosse, coriza, febre, dificuldade para respirar, por exemplo, e ele vai tomar as ações preventivas apropriadas, né? Por exemplo, ele vai usar máscara cirúrgica a partir da entrada do serviço, tá? Se ele conseguir usar. Lembrando que hoje a população ela já está autorizada a usar a máscara de tecido, né? Mas tem alguns pacientes que eles não toleram a máscara, né? Eles ficam com falta de ar. Então, isso tudo precisa ser observado, tá? Então, esse paciente que não consegue tolerar o uso da máscara cirúrgica, por exemplo, devido à secreção excessiva, ou ele está com falta de ar, então a gente vai orientá-lo para ele realizar rigorosamente a higiene respiratória, que é aquela que eu te falei mais cedo, né? De usar essa parte do corpo para respirar ou para tossir, para espirrar ou para tossir, ou seja, ele vai cobrir a boca e o nariz quando ele tossir ou quando ele espirrar. Também ele vai usar o papel descartável, certo? Utilizou o papel descartável, vai desprezar esse papel, ele não vai colocar esse papel descartável no bolso, ele vai desprezar esse papel e vai fazer a higienização das mãos, né? Então você precisa ficar bastante atento se lá no seu local de trabalho tem disponível, né, o álcool, e se tem disponível lá no banheiro o detergente, se tem disponível lá o papel toalha, tá? Porque não adianta a gente falar como deve ser feito se a gente não tem estrutura para que seja feito do jeito que deve ser, tá bom? O serviço de saúde precisa anotar medidas para garantir todos os casos suspeitos ou confirmados da infecção pelo corona ou síndrome gripal que sigam os procedimentos da higiene respiratória. Etiqueta da tosse, né, higienização das mãos durante todo o período que eles permanecerem lá na unidade, como falamos anteriormente, tá? O que pode ser feito também, se você ainda não fez lá no seu serviço? Você pode utilizar alertas visuais. Então, podem ser feitos, por exemplo, os cartazes, podem ser feitos alertas, né, de orientação para esse usuário, lá na entrada do serviço de saúde, em locais estratégicos, né, onde ele frequente, por exemplo, na sala de espera, lá na cantina. Então, todas essas informações vão ajudar o nosso paciente, tá bom? Tanto para o paciente como para os acompanhantes, né? Orientações
sobre a gente usar de forma correta a higiene das mãos, higiene respiratória, etiqueta da tosse. Então a população ela precisa ser orientada. Por mais que os meios de comunicação façam isso, mas nada é tão verdadeiro, vamos dizer assim, quando um profissional ali daquele serviço faz essa orientação, tá bom? Também essas instruções precisam incluir o uso de máscaras cirúrgicas, né, como falamos, para cobrir o nariz e a boca, ao tossir, ao espirrar, enfim, tá? Todos os casos suspeitos ou confirmados devem ser comunicados às autoridades de saúde pública, então não pode passar batido, seguindo as orientações publicadas o tempo todo pelo Ministério da Saúde, tá? Então também a gente vai aproveitar e reforçar que a população deve permanecer em casa, né? Então, sempre que a gente puder, a gente vai reforçar isso, todo o tempo a gente vai reforçar. Quem não vai ficar em casa? Os profissionais de serviços essenciais, por exemplo, eu e você, que somos da saúde, né? Então também nós não vamos frequentar locais onde haja grande concentração de pessoas, né? Onde tem aglomeração, a gente não vai frequentar. Até o próprio culto, né? A gente não vai frequentar. A praia, os restaurantes, enfim, o show, qualquer lugar onde haja grande concentração de pessoas. Não, mas tem aniversário da minha avó, somos todos da mesma família, e lá a gente vai reunir cerca de 80 pessoas. É o momento apropriado para a gente fazer o aniversário da vovó? Né? Então vamos repensar isso aí, tá bom? Então, mais uma vez, ressaltamos a importância de ficar em casa para evitar a propagação do vírus, tá bom? Aqui, pessoal, você não está conseguindo enxergar, porque isso aqui foi uma foto do próprio documento que eu coloquei, sabe? Da própria Organização Mundial de Saúde, né? Mas eu vou te dar aqui algumas dicas, por exemplo, né? Então, ó, isso aqui é para a comunidade, né? Como é que você vai orientar o cidadão lá que está sob o seu cuidado, né? Então, o paciente com os sintomas da Covid, né? Qualquer atividade, tá? Qualquer atividade que ele estiver fazendo, a não ser quando ele esteja dormindo, não é necessário. Ele vai manter a distância básica de pelo menos 1 metro de qualquer pessoa e máscara cirúrgica se for tolerado, máscara de tecido, tá? A etiqueta respiratória e a higienização das mãos, né? Hoje já se fala numa distância mínima de 1,5 metro, certo? E tem alguns que já estão falando numa distância de 2 metros, ou seja, vamos lembrar daquela questão das gotículas, né? Pra gente lembrar que eu preciso manter uma distância segura, tá bom? O cuidador, isso aqui é tudo na residência, na comunidade, né? O cuidador que está cuidando de uma pessoa enferma. Ao entrar no quarto do paciente, mas não fazendo assistência direta, eu só vou entrar no quarto do paciente, eu não vou tocar nesse paciente, por exemplo. Distância física, né? Máscara cirúrgica e higienização das mãos, tá? Agora, aquele cuidador que vai entrar naquele quarto, né, e vai ter contato com secreção desse paciente, por exemplo, tá certo? Então, ele vai usar luva de procedimento, máscara cirúrgica, avental, né? Lembra aquele que nós mostramos no início, aquela foto, que eu até falei que o profissional que já trabalha no hospital e no pronto-socorro já tem familiaridade? Daqui a pouco eu vou te mostrar um para quem não conhece, tá? E a higienização das mãos. Tá bom? Os profissionais de enfermagem, né? Vai fazer assistência direta ao paciente com Covid. Então, qual é o comportamento dele? Máscara cirúrgica, o avental, as luvas de procedimento, proteção dos olhos, né? O óculos e higienização das mãos. Então, você vê que quanto maior contato, quanto mais proximidade eu tenho com esse paciente, quanto mais risco eu corro, aumenta aí o uso de equipamento de proteção individual, tá certo? Eu vou pegar agora alguns equipamentos ali e vou mostrar para você, tá bom? Para você, para quem não tem familiaridade, para quem não sabe do que eu tô falando, eu vou te mostrar, ok? Aí, pessoal,
Então a gente está falando da comunidade, né? Como é que a gente vai lidar com a comunidade. Então, é claro que aqui a gente vai fazer as adaptações que forem necessárias para o ambiente que a gente tiver, certo? Então, se você tá lá, você vai fazer o atendimento lá na casa do cidadão, então você vai se adequar mais ou menos a essa necessidade aqui. Então, qual é a ordem para a colocação do EPI? Qual é a ordem para a paramentação? Certo? Lembra que a gente falou do avental? Lembra dele? Então, tá aqui o avental, certo? Então, fora do quarto daquele paciente, a gente vai higienizar as mãos, certo? Estou com as mãos higienizadas. Aí eu vou vestir o avental. Acredito que não haja segredo para você, né? Ó, aqui. Você foi, vestiu aqui, você já está com as mãos higienizadas, certo? Vestiu o macacão, certo? Tem o localzinho de amarrar aqui atrás. Quer ver? Opa. Vamos ver se a gente acha a fitinha aqui. Achei. Certo? Vou amarrar a fitinha. Isso eu tô fazendo fora do quarto. Quem vai fazer isso? Aquele profissional que vai ter contato com as secreções desse paciente. Isso se você estiver lá na casa dele, certo? Vai higienizar as mãos. Então, higienizei as mãos, coloquei o avental, higienizo as mãos novamente, coloco o gorrinho, certo? Eu vou colocar o gorrinho, ó, certo? Tirar aqui esse EPI de enxergar, coloco o gorrinho, ó, certo? Beleza. Qual a outra sequência? Coloco a máscara N95, então vamos pegar aqui a N95, certo? Ó, N95, ok? Não vou colocar para a voz não ficar mais prejudicada, que o vídeo já fica mais baixo, né? E o óculos de proteção, tudo bem? Então, já fiz a paramentação. Segui direitinho, me adaptei àquela realidade daquele local, certo? Só tá faltando a N95 aqui, ok? Agora vamos tirar este óculos e vamos colocar outro óculos para pessoas enxergarem, certo? Aí, dentro do quarto, provavelmente lá na casa do paciente você não tem como lavar as mãos dentro, então você vai se adequar àquela realidade ali, tá bom? E lá, agora lá próximo é que você vai colocar as luvas de procedimento. Fechado? Combinado até aí? Eu quero saber se você, Daniel, Manuel, Francisco, Sebastião, tá acompanhando, que você não tá falando nada, hein? Você tá acompanhando, Daniel, Manuel, Ismael? Tá acompanhando aqui a nossa fala? Não tô ouvindo você falar nada? Certo? Tudo bem até aí, pessoal? Vamos caminhar? Muito bem. Continuando aqui na nossa fala. Então tá ali, né, agora as imagens, certo? A colocação do capote, colocação da máscara, certo? Então a máscara, lembrando que a gente já falou ontem, né? Ou perdão, há um tempinho atrás. Vamos adaptar a haste flexível, né, no nariz. Vamos adaptar também de modo que não deixe nenhuma abertura, certo? E vamos conferir se a gente está conseguindo respirar direitinho. Tudo bem? Aqui, a gente vai usar a luva de procedimento, aquela que você já conhece, comumente dos hospitais, né? A gente vai selecionar as luvas de acordo com o tamanho da nossa mão, para não ficar nem muito apertada e nem frouxa. E na hora que a gente calçar a luva, a gente vai cobrir o punho do avental, né? Eu coloquei o avental, o punho ficou até aqui, eu venho com a luva e cubro o punho do avental. Eu não deixo parte de pele aparecendo, tá bom?
nem fiz isso para vocês porque eu estou em Palmas, no Tocantins, e como você sabe, eu já te falei que aqui a gente faz 80 graus, né? A TV fala todo dia que é 40, mas a gente sabe que é 80, tá bom? E para retirar esse EPI, para desparamentar, então, lembrando novamente que a gente vai fazer a adaptação de acordo com o local que a gente tiver, né? Se eu estiver no hospital, é de um jeito, se eu estiver lá na casa do paciente, é de outro jeito, e a gente vai fazer a adaptação conforme for a necessidade, tá bom? Então, dentro lá, eu vou tirar as luvas de procedimento, tiro as luvas de procedimento, higienizo as mãos. Retiro o avental descartável, higienizo as mãos. Retiro o gorro, higienizo as mãos. Ou seja, cada um desses itens que eu for retirando, se ele tiver algum tipo de contaminação, evidentemente eu já estou deixando para trás na lavagem das mãos, naquela lavagem caprichada que a gente falou mais cedo, tá bom? E aí fora do recinto onde está o paciente, vou retirar o óculos, vou retirar a máscara N95. O que está acontecendo? As pessoas estão usando a máscara N95 por algum tempo, né? Se eu não tiver como realmente usá-la como um EPI descartável, eu posso até guardá-la, tá? Mas a gente vai ver daqui a um pouco a maneira correta de guardar. Não vou falar agora para não ficar muito misturado, tá bom? Higienizar as mãos, calçar as luvas de procedimento e realizar a limpeza e desinfecção dos óculos e superfície de apoio, tá? Então, você vê que agora eu estou com uma nova luva, eu já lavei as minhas mãos para fazer a higienização do óculos, que eu vou usar uma outra vez, tá bom? E a superfície de apoio que me apoiou ali para fazer essa vestimenta toda. Retiro as luvas de procedimento, higienizo as mãos. Então, você veja bem que se a gente seguir à risca essa questão de usar o EPI direitinho, higienização das mãos, tudo, a tendência que a gente tem é não se contaminar. E existe uma linha de pensamento aí que entende que os profissionais da saúde que estão se contaminando exatamente na hora de desparamentação, na hora de fazer a retirada do EPI. Por quê? Porque não está seguindo à risca a higienização na hora certinha, do jeito certinho, tá bom? As considerações gerais, então: etiqueta respiratória, reforço dessas orientações individuais e coletivas, que a gente já falou, né? Vai espirrar, ó, aqui no antebraço, enfim. Isolamento de sintomático, né? O cara está com sintomas. Domiciliar ou hospitalar, conforme o quadro clínico dos casos suspeitos, por até 14 dias, como nós já havíamos falado. Vamos fazer a triagem em serviço de saúde. A gente vai recomendar que os pacientes com a forma leve da doença não procurem atendimento médico. Então, ele está com sintomas menos importantes, vamos dizer assim, ele está com sintomas leves da doença, então ele não vai procurar o atendimento nas unidades de saúde. Ele mesmo vai fazer o isolamento domiciliar, certo? Por 14 dias. Então, hoje a população ela tem autorização para fazer o auto-isolamento. Quando? Justamente na presença desses sintomas. Além da importância do isolamento social, independente dos sintomas respiratórios. Então, eu estou saudável, não tenho síndrome gripal, não espirrei, não tenho tosse, não tenho nada, está tudo tranquilo, eu vou fazer o isolamento social. Então, a gente precisa ter essa consciência, tá? E se eu apresentar sintomas leves, então eu vou fazer o auto-isolamento, tá bom? Não compartilhar informações sem checar a fonte, gente. O que a gente precisa ter cuidado hoje? Além de a gente precisar cuidar da nossa saúde física, a gente também precisa cuidar do nosso emocional. Senão a gente fica doente psicologicamente. Então isso a gente não pode permitir que a gente adoeça, tá certo? Então é isso, pessoal. Vamos seguir à risca tudo que está sendo orientado, né? Não só aqui na nossa conversa, mas de fontes seguras. A gente precisa seguir aí as orientações. Certo?
pessoal, também aquele paciente que toma um medicamento de uso contínuo, né? O que a gente vai fazer, se for essa a nossa função de ter contato com a comunidade, né? Estimular a prescrição com validade ampliada. Para quê? Para que ele não fique fazendo aquele trânsito, indo lá na unidade de saúde o tempo todo, entendeu? Então ele vai reduzir o trânsito desnecessário nas unidades de saúde e farmácias para aquele tratamento que ele já faz, né? Aqueles medicamentos de uso prolongado, tá? Reforçar sempre a importância da lavagem das mãos com água e sabão com frequência, né? Você pode até explicar para ele do jeito que eu expliquei para você, acho que fica bem fácil de entender, né? Higienização das mãos com álcool em gel na concentração de 70% e aumentar a frequência de limpeza do piso, né? Do corrimão, da maçaneta, dos banheiros, então usando sempre a água sanitária, usando sempre o álcool em 70%, tá bom? Tudo bem até aí? Muito bem. Aqui, pessoal, eu achei bem interessante colocar isso no material, porque se você for fazer aquela ideia que eu te falei de colocar cartazes, né, em lugares de trânsito de pessoas, né, na unidade de saúde da família, eu achei interessante isso aqui, porque o paciente acaba tendo um parâmetro para ele mesmo se avaliar, né? Então, por exemplo, ele vai se perguntar, ele tem febre? Se ele responder que sim, ele vai ganhar 5 pontos nessa tabela, certo? Aí vamos lá, ele tem dor no corpo? Ele ganhou mais 1 ponto. Ele tem diarreia, ganhou mais 1 ponto, né? Então ficou 5, 6, 7 pontos. Então eu vou aqui na tabelinha, de 1 a 9 pontos ele tem um risco baixo. Se ele pontuar de 10 a 19 pontos, ele tem um risco médio. E se ele pontuar de 20 a 36 pontos, ele tem um risco alto, né? Então achei bem interessante essa tabelinha, né? E caso você tenha interesse, se você não tiver acesso, acredito que você procurar na internet você vai encontrar. Aí eu forneço para você reproduzir, tá bom? Aí, o pessoal que trabalha com a saúde bucal, né? De repente você não é o odonto, mas você é o auxiliar do odonto, por exemplo, tá? Então é importante também essas dicas aqui que a gente vai te passar, tá? A máscara cirúrgica, nesse caso, do odonto ou do auxiliar, ela não vai proteger adequadamente. Por quê? Porque a gente não está mais falando só em gotículas, lembra daquela nossa primeira conversa? Das formas de contato? Então ele vai precisar usar ou a N95, né, como nós já falamos anteriormente, né, ou uma máscara similar, certo? É indicada para esses profissionais, né? Tá certo? Por quê? Existe uma maior chance de contaminação, tá bom? A capacidade de filtração e de resistência a materiais particulados chega a ser de 95% de eficiência com esse tipo de máscara ou assimilar, tá bom? Recomendações para reutilização, né? Os procedimentos gerados de aerossóis, que a gente falou lá atrás, né? A gente não vai citar aqui, mas você vai ficar com isso, né? Pensa no profissional, no odonto ou no auxiliar. Ele está muito próximo da mucosa, né? Ele está muito próximo ao paciente, então ele está mexendo ali numa zona de risco alta, né? Então por isso é que a gente vai tratar como uma situação mais delicada, tá bom? Então, por exemplo, os outros profissionais, intubação, aspiração traqueal, ventilação não invasiva, ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação, indução de escarro, coletas de amostras nasotraqueais, broncoscopia, eles têm o potencial de causar níveis mais altos de contaminação da superfície externa da máscara N95. Então, nestes casos, recomendamos usar um protetor facial, certo? Que é esse aqui. Não sei se você está conseguindo visualizar, acredito que sim, né? Você vê que esse aqui, ele tem a viseira um pouco mais escura, né? Geralmente você vê aí o que está sendo usado de uma viseira transparente, tá? Mas é o mesmo, o efeito é o mesmo, tá bom?
Então ele vai usar esse protetor facial associado à máscara. Então ele não vai usar somente o protetor facial, ele vai usar a máscara atrás do protetor facial, tá? Tudo bem até aí? A retirada da máscara N95 ou aquela similar, ela precisa seguir rigorosamente as orientações de padrão de colocação e retirada de EPI. Por quê? Como eu te falei mais cedo, existem profissionais que estão reutilizando a máscara N95, então não adianta ele não ter o cuidado adequado com esse EPI, tá bom? Então, entre os usos, a máscara deve ser armazenada em um invólucro respirável, um saco de papel, um saco plástico com furos. Então, se eu vou reutilizar, então veja bem, somente eu reutilizo a minha máscara, só eu reutilizo a minha máscara, certo? Aí eu vou guardar, eu vou armazenar essa máscara aqui num local adequado, né? Vou colocar ela dentro de um saco plástico com furinho, dentro de um saco de papel. Vou colocar dentro de um Tupperware também com furinho, com jeito para ela respirar, tá certo? Então eu posso reutilizar, desde que somente eu reutilize e desde que ela esteja sendo guardada de maneira correta, tá bom? Então, a mesma deve possuir clara identificação do profissional que utilizou, para todo mundo saber que aquela máscara é minha, somente eu devo usar, e ser mantida acondicionada em local específico, né? Então, a gente vai encontrar um local lá na unidade onde a gente coloque, todas as máscaras ficarão aqui, desde que a minha máscara não tenha contato com a sua máscara e com a de outra pessoa. Então, cada máscara guardadinha no seu devido lugar, tá? O qual deverá ser devidamente identificado como local de guarda de EPI, por exemplo, um recipiente de plástico individual, como já falamos, tipo Tupperware, com furinhos para evitar uma umidade desse equipamento, né? O local de armazenamento deve ser escolhido de modo a garantir que não exista contato entre os recipientes de máscaras de cada profissional, como eu te falei agora. E esses recipientes deverão ser descartados, se for o caso de serem descartáveis. Se for um Tupperware, por exemplo, todas as vezes que eu for utilizar, eu vou lavar, eu vou higienizar esse equipamento antes de usar novamente, tá bom? Para guardar a máscara no envelope após a retirada, o profissional deverá evitar tocar a face externa da máscara, né? Por todas as razões que a gente já vem conversando. Caso seja necessário de fato tocar a máscara para acondicionar no recipiente de armazenamento, deverá fazê-lo com luvas limpas e não estéreis, sempre higienizando as mãos antes e após o procedimento. Então, eu preciso fazer o manuseio, vou higienizar as minhas mãos, vou calçar as luvas, faço o que eu tenho que fazer, o manuseio que eu tenho que fazer com essa máscara, retiro a luva e faço a higienização das mãos novamente, tá bom? Ao vestir novamente a máscara, deve-se higienizar as mãos, colocar um par de luvas de procedimento, não estéril, colocar a máscara, ajustando adequadamente ao rosto para a vedação adequada, como a gente falou anteriormente. No final do procedimento, vamos descartar essas luvas e vamos higienizar as mãos, certo? Então, essas máscaras, elas devem ser sempre usadas por um único usuário, como nós falamos anteriormente, né? Recomendado o uso por no máximo 15 dias, se ela estiver bem cuidadinha, bem armazenadinha, tudo certinho, né? Se ela estiver limpa, se ela estiver seca, se ela estiver com a vedação funcional, tudo certinho, o elástico está ajustadinho, está tudo certo, então a gente vai usar até no máximo 15 dias, tá? Aí, ó, essa aqui é a paramentação indicada para o profissional da saúde bucal, tá? Então você observa que ele tá com a máscara N95, embaixo desse capuz ele está com a touca, tá? Ele está com óculos de segurança, aí ele está com todo esse macacão, veja que ele tem mais de uma luva, tá vendo? Para poder, a cada etapa que ele for retirando parte do equipamento, ele vai tendo a oportunidade de higienizar
e sem recontaminação, tá? Aqui você vê que ele tá com galocha, vê que o macacão está sobre a galocha, e aqui não tá dando para você enxergar, mas aqui existe uma fita durex que ainda tá vedando essa luva no macacão, tá? Outro detalhe, esse macacão, ele já vem com um dispositivo de fechamento aqui. Ele tem o zíper e ele já vem com o dispositivo de fechamento, só que ele abre. Então, depois disso, a gente vai colocar uma fita por cima também para vedar melhor, tá bom?